Bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Samuel. Eu vou falar aqui sobre duas sensações que estão sempre vão estar presentes em algum momento da nossa vida, em algum nível, que é o medo e o tédio. Eu vou falar dessas sensações porque eu vi um psiquiatra falando sobre esse momento que a gente está vivendo. Eu estou gravando esse vídeo enquanto a gente passa pelo isolamento aí, em face do Covid-19, né, o famoso coronavírus. E ele falou que nessa situação que a gente está passando, nós vamos passar por algumas fases, né? E as duas primeiras fases são justamente a do medo, primeiro, e a do tédio, depois, né? Medo e tédio. E, como eu falei, só que são sensações que sempre vão estar presentes na nossa vida, então são sensações que vale a pena a gente olhar para elas, né? Vale a pena a gente conversar sobre elas em qualquer circunstância, que dirá agora, né? Que dirá nesse momento. E em relação ao que fazer, né? Então assim, esse vai ser um vídeo bem objetivo, como sempre é a proposta. Fica aí até o final, preparei umas coisas bem legais para conversar com vocês. E vai ser um vídeo prático, né? Sobre o que fazer, sobre como lidar com essas sensações de uma forma prática, né? Não é simplesmente questões reflexivas aqui, vamos dizer, né? Só simplesmente mentais. Enfim, então vamos lá. Circulam, né? Então vai ser um vídeo, né, que eu quero conversar com vocês sobre coisas a se fazer, e é justamente esse o ponto de partida. Circulam, né, ideias do que as pessoas fazerem nesse momento de isolamento. Arrumar um guarda-roupa, limpar a casa, lavar a louça, colocar a leitura em dia, assistir filme, assistir série, enfim, circula esse tipo de coisa. Só que acontece que quando as pessoas não estão habituadas a fazer certas coisas, ainda que elas sejam forçadas a fazer, então, por exemplo, agora o que está se impondo, né, o que está se impondo a todas as pessoas é que elas adotem novos hábitos, né, adotem novos hábitos. Só que nem todo mundo, simplesmente pelo fato de ser forçado a isso, consegue fazer. Então a proposta desse vídeo é falar um pouco do que fazer, né, o que fazer, mas também o como fazer. O como, né, é uma parte muito importante, por isso que eu quero ajudar vocês aqui. Então, né, a intenção é a gente entender por que a gente tem que fazer certas coisas, sabe? Adotar certos hábitos para lidar com esse medo e com esse tédio, e como fazer isso, como fazer essas coisas. E dentro do medo, então, começando a partir do medo, eu quero falar, eu não vou me estender muito, assim, porque a minha formação, né, a minha visão de vida, ela é marcial, né, ela é moldada pela luta. Então, em relação ao medo, eu tenho uma visão muito prática, sabe, uma visão muito objetiva. Eu vou tentar assim, ampliar um pouco dessa visão, né, justamente para explicar para vocês aqui. Mas ainda assim eu acho que não vai ficar uma coisa muito extensa, não vai ter como ficar uma coisa muito esmiuçada, vamos dizer assim. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao medo é que ele é um sentimento natural. Então assim, muita gente pode saber disso, mas é importante que a gente fique se lembrando disso, sabe? Porque essa percepção de que o medo é uma coisa natural, essa percepção ela vai impedir muita coisa, sabe? A gente vai impedir a gente de se perder nesse sentimento, vai impedir a gente de piorar a nossa situação porque a gente está com medo. Então assim, é o que eu sempre falo, é o que eu costumo falar, a gente não pode criar um problema em cima do problema. Então o medo por si só, em princípio, ele não é um problema. Agora ele passa a ser um problema se a partir do momento que você fica com medo, você fica com mais medo. Você fica com medo, aí você fica triste. Você fica com medo, aí você fica ansioso. Então assim, a gente tem que evitar gerar problemas em cima do problema. Então por isso que eu falo, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar sempre é que o medo, ele é um elemento natural, ele é um elemento de sobrevivência. Então, em certas situações, né, o medo, ele é importante. Né? A gente não tem que lutar contra isso, a gente não tem que a gente não tem que se sentir incomodado por estarmos com medo, né? Porque ele nada mais é do que um reflexo que chama a nossa atenção para uma coisa que pode nos prejudicar, né? Que pode nos atrapalhar, que pode nos ferir, enfim.
Então, essa primeira coisa é isso, entender que o medo é natural, ele é um reflexo, ele é bem-vindo, e a partir disso a gente aprender justamente a acolher esse medo, né? A gente aceitar esse medo. O que significa isso? Justamente no momento que ele surgir, a gente dá um passo para trás, como se ele não fosse nosso, sabe? Como se fosse simplesmente uma coisa ali na nossa frente, uma substância, uma outra pessoa, enfim. A gente dá um passo para trás e avaliar esse medo, sabe? De onde que ele está vindo, por que ele está vindo, sabe? Essa é uma forma, seria um primeiro passo, assim, uma das formas para a gente lidar com essa sensação, né? A gente primeiro saber que é natural, e a partir daí a gente aceitar e conseguir dar esse passo para trás para não ser consumido por ele. Então, a grande questão do medo, né, não é a gente não sentir, né? A gente não sentir, é como nós sabemos lidar com ele. E aí pode cair por terra justamente um outro paradigma de que não, para algumas pessoas é natural, para outras não. Tem gente que não tem medo. Não, isso é mentira. Há poucas situações na vida e para poucas pessoas, pouquíssimas, que a gente pode talvez falar isso. Falar, não, realmente a pessoa está fazendo isso aqui, que para mim é um terror, mas ela não tem medo. A pessoa não tem absolutamente medo nenhum. São muito poucas as situações que a gente pode fazer isso. O que geralmente acontece é justamente que a pessoa ela tem sim um medo, mas ela tem uma percepção diferente desse medo. E ela coloca a perspectiva, ela coloca a visão dela para outra coisa além do medo. Isso tanto é verdade que é justamente o motivo pelo qual, por exemplo, alguém escolhe uma profissão de ser bombeiro, alguém escolhe uma profissão de ser policial, ou mesmo médico. O médico, agora a gente está vivendo até um exemplo de que como que um médico, né, uma vez que ele é gente como a gente, vamos dizer, como ele é um ser humano, a gente está vivendo bem a situação de como ele também se expõe. Né? Assim, o médico ele não tem exposição de vida, vamos dizer assim, o risco de morte que um policial tem, né, porque o médico não está ali trocando tiro, não está, né, frente a frente com o bandido, mas ele tem uma outra exposição que é justamente o que a gente está vendo agora, né, de estar sujeito, por exemplo, a uma doença contagiosa e potencialmente letal. Embora, né, enfim, no caso do coronavírus aí, a letalidade seja baixa. Mas, né, existem muitos profissionais da saúde, além dos médicos, que estão doentes. Né? Alguns, inclusive, já morreram, né, infelizmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o médico ele também tem medo de ficar doente, ele também tem medo de morrer. O policial tem medo de morrer, o bombeiro. Mas eles escolhem essas profissões justamente porque eles colocam o medo em perspectiva. Eles miram uma coisa além do medo deles, né? Do temor deles. E isso sim, tem que ser um lembrete, tem que ser uma lição fundamental para nós. Um bom exemplo disso tem um filme que é A Travessia, né? Que é a história real de um cara que atravessa as torres do World Trade Center, né? Obviamente, antes de acontecer o atentado, né, do 11 de setembro. Muito antes, né, algumas décadas antes. E em algum momento ele fala, né, que quando ele passava, ele era tipo um equilibrista de circo, né? Ele passou por muitos lugares altos, já tinha passado entre um prédio e outro, sem ser o das duas torres. E ele, em algum momento do filme ele fala isso, né? Que ele conseguia fazer isso porque ele não pensava em morte. Né? Quando a gente, para pensar nisso, né? Passar entre dois prédios, seja de que altura for, mas passar entre dois prédios, num fio, num arame, numa corda bamba, o nosso medo principal vai ser de morrer, né? Ou de nos ferir gravemente, né? Ou de morrer. E ele, em algum momento do filme ele fala isso, fala, não, quando eu passo, né, pelo fio, né, pelo arame, o que eu sinto não é medo. Eu não penso no medo, eu penso na vida. Passar pelo fio para mim significa vida, significa estar vivo. Então assim, é isso que permitia ele fazer o que ele fazia. E é isso que permite, no exemplo que eu dei dos profissionais, é isso que permite eles fazerem o que eles fazem. Não é a ausência do medo, é a perspectiva da coisa. Então assim, lições fundamentais, sabe, para a gente começar a olhar a situação, aproveitar para olhar a situação que a gente está vivendo agora
de uma outra forma e parar, aproveitar essa situação e justamente trazer outras experiências da nossa vida para fazer esse paralelo, sabe? Momentos que você sentiu muito medo e colocar em paralelo com isso que a gente está vivendo. Poxa, o quanto foi legítimo esse meu sentimento, o quanto, poxa, foi um medo mesmo, enfim, como eu me comportei em outras situações, né, frente ao medo, como eu estou me comportando agora. Uma oportunidade, né, da gente enfrentar essas questões e já começar a agir de uma forma diferente. Nesse momento, no momento exato que eu gravo esse vídeo, a gente está com um problema, né, de que algumas pessoas já estão com medo demasiado e outras estão com uma ausência absoluta de medo, só que é uma ausência de medo que está se convertendo, na verdade, numa imprudência, né? Pessoas que não estão respeitando o isolamento, estão subestimando a doença, e isso casa com o que eu falei no sentido do medo ser, sim, uma ferramenta útil, né? Porque nesse cenário, algumas pessoas, elas precisariam estar com medo. Essas pessoas irresponsáveis, inconsequentes, egoístas, essas pessoas, elas deveriam estar com medo. Porque isso, talvez, né, tivesse um reflexo na atitude delas. Pois bem, mas superado essa questão, né, de saber que o medo é natural, saber acolher, saber olhar, colocar em perspectiva, né, saber olhar, ver de uma forma diferente. A visão, uma coisa muito importante uma vez que a gente percebe essas coisas, a gente decidir não deixar esse sentimento crescer, né? Então a gente colocou em perspectiva, analisou tudo mais, e aí de repente a gente percebeu que realmente não, eu realmente estou com medo, estou com dificuldade de lidar com isso. Então, quais vão ser as ferramentas, né? Primeiro de tudo, na minha visão pessoal, né, na minha ação pessoal, eu sempre procuro justamente assim, a atitude do guerreiro. O que isso significa? Quando a gente pensa em guerreiro, a gente pode pensar em várias coisas, né? No viking, no samurai, num guerreiro contemporâneo, né? Como os policiais, a gente pode pensar nos gladiadores, mas geralmente, né, eu e todo mundo provavelmente vai pensar em um objeto, né, uma ferramenta ligada ao guerreiro, que é o que? Uma espada. Essencialmente, um arquétipo, vamos dizer assim, do guerreiro. Quando a gente puxar ele para a nossa cabeça, a gente vai ter uma imagem de espada. Então, eu, Samuel, né, na minha visão, na minha conduta de vida, o que eu ser guerreiro para mim significa em relação ao medo? Significa eu usar minha espada para cortar o medo. O medo é o meu inimigo. O medo no sentido, né, dele estar crescendo, dele estar querendo me tomar, dele deixar de ser simplesmente um aviso para mim e estar virando uma coisa paralisante ou uma coisa que me atrapalha, né, um sentimento que me atrapalha. A partir daí ele passa a ser meu inimigo. Como inimigo é uma coisa simplesmente a ser derrotada, uma coisa a ser neutralizada. Então eu corto o medo, né? Eu simplesmente elimino ele da minha frente. Então o princípio básico é esse, né? Para você aprender a conseguir lidar com isso. Tira ele da tua frente. Quando a gente passa por um aspecto mais didático, aí entra o que eu conversei com vocês. A gente aprender a mudar a nossa percepção, a gente aprender a olhar para outra coisa, sabe? Colocar o foco em outra coisa, porque é fato, gente. Aquilo que a gente foca se expande, sabe? Naquilo que a gente foca, aquilo se expande. Então, se a gente ficar focado no medo, é fato que ele vai crescer, sabe? Eu vou ficar com medo de morrer por causa do contágio, aí depois do medo, ainda que o medo de morrer pareça já ser uma coisa um pouco distante, eu tô fora do grupo de risco, estou respeitando o isolamento, enfim, a doença não é tão letal, mas se eu focar nisso, eu vou passar do medo de morrer para simplesmente o medo de ser contagiado, eu vou ficar com medo dos meus familiares serem contagiados, vou ficar com medo deles morrerem, vou ficar com medo do isolamento durar muito mais, de morrer muito mais gente, de prejudicar muito mais a economia, enfim, entende? Então assim, são situações que podem
né, que vão preocupar a gente, né, que vão gerar até mesmo um medo, sim. Mas quanto mais, percebe? Quanto mais a gente focar em uma coisa, mais problemas vão ser agregados a ela. Quanto mais a gente focar num problema, mais problemas vão ser agregados a ele. Então, essa é a questão, sabe? Da atitude do guerreiro, de você cortar o que está na sua frente e seguir em frente, e mudar a sua perspectiva. Ah, Samuel, mas... Né, e aqui entra um ponto interessante. Ah, mas é muito difícil simplesmente mudar o foco. Simplesmente mudar a visão, assim, cortar esse inimigo. Aí, né, uma outra opção é justamente a gente... não consigo parar de pensar, não consigo parar de ter medo. Poxa, faz um teste então. Você fala, vou ficar meia hora do meu dia, não vou assistir TV, não vou ligar o computador, não vou olhar celular, não vou conversar com ninguém. Vou sentar ali e vou ficar meia hora do meu dia pensando nesse medo. E aí me diz se vai vir alguma coisa útil daí. Num bom cenário, isso vai servir para você perceber que muito do seu medo está no nível de expectativa, está no nível de imaginação. Muito do seu medo pode ser legítimo a nível de preocupação, mas não é um problema real ainda, não é uma coisa que está acontecendo de fato. Então, assim, num bom cenário, esse experimento vai te trazer isso. Depois de meia hora, depois de uma hora, sem fazer nada, só pensando no seu medo, só alimentando o seu medo, você vai perceber isso. Vai falar, poxa, é desmedido, é desproporcional. E agora, e se for um medo real? E se dentro, por exemplo, dessa situação desse nosso isolamento, e se for um medo real? Se for um medo real, ainda assim, a solução vai ser você tirar o seu foco disso. Porque se for uma coisa que está fora do seu controle, você ficar pensando nisso, você ficar alimentando, não vai trazer outra coisa, como eu disse, senão mais problemas, sabe? Não vai trazer outra coisa senão mais medo, uma depressão, uma ansiedade. E se for uma coisa no seu controle, você focar nisso, você focar no que está no seu controle, sabe? Focar no que você pode fazer. Se você é solteiro, se você está com seu companheiro, com sua companheira, se você tem uma família, minha família, muita gente dentro de casa, esse negócio de isolamento está muito difícil. Ainda assim, existem coisas que você pode fazer, que você pode tentar controlar. E esse é o lance, não é fazer com perfeição, sabe? Não é questão de reagir com perfeição, mas é de fazer o que é preciso e de fazer o que é possível. Então, dentro do que é possível você tentar manter no controle as coisas que estão ao seu alcance, as coisas que dependem de você. É possível você dia após dia, você tentar controlar essas coisas. Essa sensação de fazer o que você pode, sabe? De fazer o que está ao seu alcance, é o que vai diminuir o medo também. É o que vai diminuir essa insegurança. E por fim, né, um detalhe interessante de falar é da gente colocar as coisas em perspectiva, né? Em relação justamente ao o que é incômodo, o que é preocupação, o que é medo na nossa vida e nessa situação que a gente está vivendo, sabe? A comunicação é importante, ela é importante. Então, assim, certas coisas, ainda que seja uma situação normal, atípica pra gente, certas coisas elas estão nesse nível aí de preocupação. Por exemplo, coisas que são uma expectativa, né? Do isolamento durar muito, do reflexo financeiro ser muito grande, enfim, a nível de país, né, eu digo, não a nível individual. Então, assim, são coisas que estão numa expectativa. Então, é importante, né, na comunicação com você mesmo, de repente você redefinir isso. Ao invés de colocar, não, estou com medo. Fala, não, eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Então, é uma expectativa ruim ainda. É uma possibilidade ruim. Não é uma realidade ainda, né, e pode não vir a ser. Então, assim, é um detalhe que vale, sabe? Pode parecer talvez bobo para alguns no primeiro momento, mas vocês podem começar a fazer essa experiência, sabe? Na comunicação com vocês mesmos e, obviamente, quando falar para os outros, começar a categorizar o que é realmente medo, o que merece ser chamado assim, sabe? O que é justo, vamos dizer assim, que seja definido assim, não, estou com medo disso. Qual é um medo legítimo, sabe? E preocupação. O que é uma preocupação? O que é um
um mero incômodo. E aí, para encerrar essa parte, já fazer a conexão em relação ao tédio, muito do que eu quis dizer aqui significa significa também a gente está voltando a nossa atenção para o presente, para o momento. E é literalmente o que está acontecendo nesse segundo, nesse minuto, sabe? Sentir o próprio corpo, sentir a própria respiração, ouvir os sons do ambiente, perceber as cores do ambiente. Dentro disso, né? Isso vai ser uma ponte para, conforme eu falei agora, para a questão do tédio. Por quê? Porque uma das ferramentas interessantes para o medo também é, né, dentro de todo esse contexto que eu falei para vocês, é isso, é a presença, é a atenção. E uma coisa mais prática mesmo, vamos dizer, né, além de tudo que eu falei, de você controlar o que pode ser controlado, você fazer uma rotina, você se ater ao que você pode fazer, né, o que está ao seu alcance. Dentro de tudo isso, existe a questão do exercício físico. Né? Então, o exercício físico, ele, além de, enfim, todos os benefícios que ele já tem para a gente normalmente, dentro dessa situação que a gente está vivendo, ele vai ser um remédio para o tédio, mas ele vai ser também um remédio para o medo. Nesse sentido de você não estar pensando em outras coisas, você cansar o seu corpo, sabe? Você cansar o seu corpo, então você trazer a atenção para o seu corpo, não para nenhum outro problema, ainda que seja um problema real, ainda que, por exemplo, não sei, uma pessoa já tenha sido demitida, né? Só a título de exemplo, não, pô, já fui demitido, já estou com um problema. O exercício físico, sabe? Por um momento, por meia hora do seu dia, por uma hora do seu dia, só isso, ele vai trazer a sua atenção pro agora, porque sua atenção vai estar voltada pro seu corpo, pro que você está fazendo, como você está fazendo, seu cansaço, sua fadiga, a satisfação, o prazer. Então, assim, o exercício físico ele vai entrar aqui, sabe, como uma chamada da nossa atenção para esse momento, e qualquer exercício físico. Mas eu recomendaria, justamente porque eu sou instrutor de artes marciais e sei o benefício da coisa, né, sei por experiência própria, eu recomendaria que vocês procurassem aí na internet instruções, vídeos, né, videoaulas de katas, de formas, que são movimentos das artes marciais. Né, são técnicas que a gente pratica sozinho. Mesmo que a gente esteja em turma com outros alunos e tudo mais, a gente pratica esses exercícios sozinhos. Então, assim, são exercícios muito bons de foco, sabe? Foco, chamar a atenção pro momento e da gente estar em conexão com essa energia do guerreiro, sabe? Essa energia de passar pelas coisas, de enfrentar as coisas. Então, fica a recomendação aí. E, se possível, eu vou colocar alguma coisa aqui no meu canal também, ensinando umas técnicas, né, uns movimentos nesse sentido. E, por fim, como vocês vejam, já é uma recomendação aí para passar, né, pelo período, uma das coisas para ser assistido. Em um outro filme, não, desculpa, eu passei o filme A Travessia, e o outro que eu quero deixar aqui de recomendação é A Origem, com Leonardo DiCaprio, né? Ele é sobre sonhos, enfim, procurem. Mas uma coisa que serve para ilustrar a nossa conversa aqui é uma fala logo no início do filme. O Leonardo DiCaprio está falando sobre ideias. E ele fala que uma ideia resistente, ela é quase impossível de ser erradicada. Ou seja, uma vez que uma ideia, né, surge na nossa mente, ou penetra, né, na nossa mente, ela é quase impossível de ser erradicada. Então, o que eu quero dizer com isso? Não deixem a ideia do medo crescer em vocês. Não deixem a ideia do medo crescer em vocês. Por mais que o medo esteja presente, por mais que ele seja legítimo, não deixem ele tomar conta. A mente é a fonte de tudo. A mente vai coordenar a ação, vai coordenar seu sentimento, vai coordenar suas emoções. E sobre perspectiva, mais um exemplo, né? Além daquela questão do médico, do policial, do bombeiro, e mais um exemplo é um filme, e aí fica outra dica, que é o filme O Preço do Amanhã, onde as pessoas vivem numa sociedade e que tudo gira em torno do tempo. Então o tempo é a moeda, literalmente. Então todo mundo tem um relógio, e em vez das pessoas acumularem riqueza simplesmente em patrimônio, tudo se converte em questão de quanto tempo que eu tenho, quanto tempo que eu posso dar.
Então, o tempo é literalmente a moeda de troca. As pessoas têm um relógio, né, no braço, não um relógio tradicional, enfim, vocês vão ver lá no filme, mas elas têm um relógio no braço. Se esse relógio zerar, ou seja, se a pessoa ficar sem tempo, independente de quantos anos que ela tenha, né, tem 20, 30, 40 anos, se ela ficar sem tempo, nesse relógio ela morre. E aí tem uma cena do filme, é um mini spoiler isso aqui, mas tem uma cena do filme que dois caras, duas pessoas, né, um casal, um cara pobre, né, de origem muito pobre, bem operário mesmo assim, e uma menina rica, né, bem patricinha, bem, enfim, eles estão juntos e os dois estão com pouco tempo no relógio. Acho que eles estão com um dia. E é isso, assim, a menina levemente preocupada, né? Caramba, um dia só. Ela estava acostumada a ficar com centenas de anos no relógio. E é o cara que era operário, pobre a vida toda, vivendo no sufoco a vida toda. Ele fala: dá para fazer muito com um dia. É alguma coisa assim, né? Posso estar trocando até a fala dele de contexto, mas ele fala assim: dá para fazer muito com um dia. Ele estava acostumado a ter aquilo no relógio dele, estava acostumado a viver com menos até, sabe? Conseguir 10 horas, depois mais 5 horas, depois mais 2 horas e ir vivendo assim. Então isso também, né, fica aí um exemplo aí do cinema para mostrar como que é importante a gente colocar as coisas em perspectiva, sabe? A gente não é questão de ficar comparando um problema com outro, um problema é maior do que outro, todo mundo é diferente, todo mundo tem problema. É importante a gente colocar as coisas sim em perspectiva, não só em relação ao outro, mas em relação a você mesmo. Em relação a você mesmo. E pensar sempre, gente, sempre. As coisas poderiam estar melhor, mas elas poderiam estar pior, sabe? A gente tem que ter essa consciência. Não, realmente, não tem um motivo, não é expectativa, a coisa está acontecendo, está ruim mesmo, tô na merda. Cara, pode estar pior. Pode estar pior. Então coloque isso em perspectiva. A sua vida, nesse momento que você está achando ruim, ela poderia estar pior. Então, cuidado e não alimentar o medo.